Bom dia, sejam muito bem-vindos a esta live. Nós falamos sobre oração, mas eu quero deixar algumas coisas bem claras sobre oração para vocês, tá? E como eu fiquei imersa esse fim de semana em Emmett Fox, eu falei para vocês, eu até quero colocar algum link aqui de um audiobook dele, porque Emmett Fox fala exatamente tudo que eu digo para vocês. Aí, Joel Goldsmith também. Mas Emmett Fox fala com as mesmas palavras nos livros dele, tá? E como é que pode alguém que viveu em outro tempo e espaço vir falar a mesma coisa que eu falo, com as mesmas palavras? Sendo que eu não tinha lido Emmett Fox, né? Eu tô agora acessando Emmett Fox essa semana. E isso me trouxe muita segurança pro meu trabalho, sabe? Porque Emmett Fox fala exatamente o que eu digo. Que tu é o Cristo. É isso, resumindo é isso. E Deus está dentro de ti. Tu não precisa se tornar nada, tu já é tudo que tu precisa ser. Nós somos uma única consciência 100% compartilhada. E o amor, ele não é um sentimento. Ele é Deus. E quando tu acessa o amor dentro de ti, tu acessa Deus. Tu não acessa um sentimento dentro de ti. O amor incondicional não é um sentimento, ele é um estado de ser. Não é um sentimento que foi gerado por um pensamento, que gerou uma crença, que gera ação. Ele é um estado de ser. O amor incondicional é um estado de ser e ele não muda nunca quando você acessou. É exatamente isso. Nos livros de Emmett Fox, ele fala sobre Cristo, ele fala sobre Deus, ele fala como acessar o Cristo interno, tá? Ele fala aquilo que eu sempre falo. Dizer que a tua vontade seja feita em mim. Lembra que eu disse para vocês todas essas lives sobre evangelhos? Dizer a Deus que a tua vontade seja feita em mim. Mas isso precisa de rendição, você precisa se render. Não adianta dizer, pai, eu quero que a tua vontade seja feita em mim, mas resolve isso aqui para mim desse jeito, faz aquilo para mim daquele jeito, cura tal pessoa para mim desse jeito, resolve minha questão financeira desse jeito, resolve meu relacionamento amoroso desse jeito. Porque se tu não entendeu, se tu pede um negócio desses para Deus, tu não entendeu nada. E a gente finalizou a oração, mas eu não sei se vocês aprenderam a orar. Então eu vim trazer de novo essa questão da oração. Porque eu não sei se foi entendido. Orar não, é um estado de ser. Orar não é uma coisa que tu faz uma vez por dia, 2 vezes por dia. Orar é um estado de ser na presença do Cristo interno em ti. E sempre lembrar que é que nem Jesus diz no Curso em Milagres, é ver a face de Cristo refletida no espelho. Então você se vê como Cristo e você vê o teu irmão como Cristo também. Então é ver a face de Cristo refletida no espelho e ver a face de Cristo no teu irmão. Quando você consegue ver isso, sempre você está na frequência de Deus, você está no amor incondicional, na frequência do amor incondicional, na unificação com Deus. Quando você sabe que não existe separação entre você e o seu irmão e Deus. Mas isso tem que ser um saber interno, uma consciência que mudou, que não é mais a mesma. Você é puro e santo como Deus te criou. E se ao ouvir isso você já sente o incômodo, é porque você não acessa. Todos os teus irmãos são puros e santos como Deus criou. E se te dói ouvir isso, é porque você não acessou. Porque para mim não faz diferença quem deita na minha maca. O que fez ou o que deixou de fazer, eu não quero nem saber. É claro que me é mostrado muitas vezes, tá?
nem sempre a situação, mas o que ela guardou para manifestar aquilo que ela está manifestando, me é mostrado para que eu mostre para a pessoa, porque eu digo, ó, tal coisa vem acontecendo por isso, então, evitando isso, ou mudando essa forma de sentir, você vai conseguir. Mas as pessoas não conseguem sozinhas, gente. Se conseguissem, já estavam expressando o Cristo interno. É isso que eu quero dizer. A gente julga. Quem trabalha com terapia, quem trabalha com centro espírita, julga o tempo todo. A gente julga, a gente não consegue não julgar. E tudo bem. Só que tu precisa despertar para não julgar. Porque senão você vai dizer, porque a pessoa vem aqui toda semana, mas ela não se ajuda, mas ela não muda. Isso é julgamento. A pessoa não consegue mudar sozinha, gente. Você não consegue mudar sozinho. Eu não consegui mudar sozinha. Ninguém consegue mudar sozinho. Não venha me dizer que alguém consegue mudar sozinho. Ou tem ajuda espiritual ali te auxiliando para mudar, ou para ver alguma coisa que tu gostaria de ver. O desejo de mudança vem de você, sim. Mas você não consegue fazer uma mágica e de repente passar a sentir amor incondicional. Sendo que vida após vida você sentia separação. É sobre isso. Por isso que Jesus fala no Curso em Milagres, por isso que eu falo, por isso que a Emmett Fox fala que acessar o Cristo interno é acessar a divindade em você. É acessar algo que você ainda não conhece, porque não lembra. Não lembra. E quando você conseguir acessar, você vai ver que você sempre foi. Que sempre esteve ali, que você nunca deixou de ser puro e santo como Deus te fez. E nenhum dos teus irmãos também. Tá? Bom dia, Tati, tudo bem? Olha, eu vou ler algumas partes aqui desse livro de Emmett Fox. Tem 2 aqui misturados, eu acho. Mas eu vou ler para vocês, ó. Dizer que a tua vontade seja feita em mim. Você vai ainda enfrentar desafios, mas não vai mais se definir por eles. Você não se identifica mais com a forma passageira, mas com o conteúdo eterno. É aquilo que eu falei para vocês, de que a gente não se preocupa com o que o nosso paciente fez ou deixou de fazer. A gente não tá nem aí porque a pessoa fez ou deixou de fazer, pelo que ela viveu ou deixou de viver. A gente vê o Cristo nela. E a partir daí você pode estar no mundo, mas não ser do mundo. A sua consciência permanece unida ao imutável. E isso é amor incondicional. Amor incondicional não é um sentimento. Os sentimentos são humanos. Humanos. Você só tem sentimentos porque você está reduzido nos 7 corpos. Quando você acessa Deus, quando você acessa o Cristo interno, você tem os sentimentos humanos, todas as emoções humanas, você não fica desprovido de emoções, tá? Você não fica diminuído em relação a ninguém, mas você tem uma consciência, vamos dizer assim. Amor incondicional é uma consciência diferente. Que isso faz com que todo o resto seja superficial. Todas as emoções são superficiais, todos os sentires humanos são superficiais, são como se fossem externos, como se fosse uma camada mais externa, sabe? E dentro tem aquela consciência eterna de amor incondicional e aparentemente, vamos usar assim, você se expressa de muitas formas. É como Deus é. Deus é assim. Deus é consciência pura de amor incondicional. Eu acessei o pensar e o sentir de Deus antes de Ele nos fazer.
E, e ele se expressa através de nós. Ele não deixa de ser ele porque ele está se expressando através da nossa raiva, do nosso ódio, do nosso amor humano, da nossa carência, ou do nosso excesso, da nossa escassez ou da nossa prosperidade. Ele não deixa de ser ele por causa disso. É a mesma coisa que acontece, tá? Com a consciência que era individual e se une à consciência universal. Se rende, se abre para a consciência universal, né? Você continua humano aqui, mas isso é como se fosse superficial, porque você dentro é Deus. É isso, resumir, consegui explicar em palavras. Acho tão legal quando eu consigo explicar alguma coisa assim em palavras, porque a gente não recebe isso em forma de palavras, entende? Vivendo a consciência de Cristo na vida passageira, ó, que eu acabei de falar. Reconhecer que não há separação entre você, Deus e o mundo ao seu redor. Não é tudo que eu sempre disse em todos os meus vídeos? E a Emmett Fox está dizendo aqui a mesma coisa. A mente de Cristo nos revela uma verdade mais profunda. Não existe separação. Por que você acha que se você pensar em alguém, você entra no campo da pessoa? Porque nunca separou, você só emaranhou duplamente. E quem é Cristo desperto, então está sempre logado na consciência crística, com todos que ele fala, ele se mistura. Eu não preciso intencionar nada para você entrar no meu campo. Você entrou aqui, você faz parte do meu campo e vai receber toda a minha evolução. Tudo que eu receber de graça, tudo que eu receber de acesso, tudo que eu receber de amor, você recebe por estar no meu campo. Assim como eu recebo do seu. Qual campo prevalece? Aquele mais forte, mais próximo à verdade. Ou mais intenso no mundo. Ou mais intenso no mundo. Porque o mundo só pode fazer com que você acredite que você é o pobre pequeno pecador, só pode ferir a tua alma. O mundo só pode ferir a tua alma se você não souber quem você é. E todos nós, em algum tempo, sofremos uma ferida de alma. A gente feriu Sofia, a fiel sabedoria. E feridas de alma não são feridas que são os traumas. Não são os traumas. Traumas ferem o teu ego. Feridas de alma são aquelas feridas que todos os dias tu vive uma coisa que tu não é. Tu expressa algo que tu não é. Tu faz algo que tu não sente. Ou tu sente coisas que tu vê que não é teu. Feridas de alma são feridas contra Sofia, contra a fiel sabedoria, contra a redução do Cristo em ti. É Deus, consciência de Deus que é barbelô, é a tua alma, é Cristo e a tua alma. É Cristo, depois a tua alma. E a tua alma, quando ela saiu do pleroma, ela foi sendo afetada por tudo que você vive aqui. E isso foi criando feridas de alma em todos nós. Porque nós passamos a manifestar o que nós não somos. Só tem um jeito de curar feridas de alma. E é através de amor incondicional. De você mesmo sentir isso e cura todas as suas feridas de alma. E aí você naturalmente reinstala a supraconsciência. Tu vê que dá para reinstalar com reinstall, dá. É mais rápido, é mais fácil. Mas você pode reinstalar a supraconsciência restaurando a tua alma. A Sofia, não é a alma humana que se fala, que é o teu ego. Reinstalando
a tua alma. Restaurando Sofia, você restaura. Ai, que agora eu não quero ir tão longe, tá? Eu não quero ir tão longe. Eu vou tentar ser bem simples aqui com vocês. A tua alma ferida, você manifesta o que você não é no ego, no mundo. Você pensa o que não é seu, você age com o que não é seu, você sente com o que não é seu e você tem emoções humanas que não são suas, não são da tua alma. Quando restaura o corpo 5, restaura todos os corpos abaixo dele. Quando isso acontece, isso faz no reinstall, tá? Por isso que eu vou fazer para vocês, não foi pedido para fazer o reinstall, a caixa promocional para vocês, porque eu preciso atender volume dessas 2 terapias esse mês. Por quê? Porque eu vou receber alguma coisa em relação a isso. Eu vou receber algum insight, que é o que eu tô recebendo agora, enquanto eu falo com vocês. Quando você reinstala a tua supraconsciência, ou o teu 5º corpo, quando você restaura o 5º corpo do 7, tá? Que é o mental superior. Quando você restaura o 5º corpo, que é a tua supraconsciência, todos os outros abaixo são restaurados também. Se tem feridas muito profundas nesse corpo, aí é feito um tratamento que a divindade manda, que só pode fazer quem é do raio rosa nessa vida ou sente amor incondicional. Por exemplo, se você é um terapeuta e cada vez que vai atender as pessoas sente amor incondicional, você acessa a consciência crística, tá? E quando você não julga aquele paciente, você atende ele com amor incondicional, você está acessando a consciência crística. Essa pessoa pode curar feridas de alma. Consegue, porque ela tem unção para isso, tá? Nada além disso, unção. O amor é uma unção. O reinstala o corpo 5. E durante os atendimentos de reinstall, eu recebo outras coisas também para curar, tanto nos outros corpos, quanto no físico, no etérico, no emocional, no mental inferior. Eu vou recebendo coisas para curar, tá? E eu sempre levo pro 7º. Todos os meus atendimentos, qualquer pessoa que passa por mim, vai para Barbelô. Todas. Passou por mim, foi para Barbelô. Conhece. Pode não expressar instantaneamente, pode não manifestar instantaneamente, mas conhece. Conhece o corpo de Cristo e conhece Barbelô. Conhece onde nós estamos, em formato de centelha nesse momento, e conhece o pensar e sentir de Deus quando Ele te fez. E é isso que cura as feridas de alma, e é isso que reinstala a tua supraconsciência, e é isso que faz com que você volte para o mundo diferente, pensando, sentindo, com vontades diferentes, com desejos diferentes, com ações diferentes, porque vai refletir nas tuas ações, e aí você é reinstalado. As suas ações vão modificando toda a sua vida. E você vai se adequando a quem tu é. Por isso que é tão legal. E o Akasha, então, que limpa karmas. Gente, limpar karma. Eu, por exemplo, quando você desperta a consciência crística, você não tem mais karmas. Tá? Quando você acessa, você ainda tem. Mas quando você desperta, você não tem mais karmas. Por quê? Porque não tem mais nada com ninguém que você precise resolver. Porque você já sabe que você é o Cristo. E os erros que você cometeu no passado, com a sua própria consciência, porque agora você sabe que seu irmão era você mesmo, o Espírito Santo corrige por você. Você não tá mais sozinho. Você não é mais um contra o mundo. Você não precisa mais resolver tudo.
O Espírito de Deus resolve por você as coisas do mundo, mesmo do passado. E o futuro? Como é que funciona quando você é Cristo desperto? O futuro você cria a partir do agora, da sua consciência atual, e não mais a partir dos erros que você cometeu no passado. Mas enquanto você não é Cristo desperto, você precisa fazer o akasha. Você precisa limpar os karmas. Você precisa acertar o passado com as pessoas que você não acertou. Com você mesmo, com as escolhas que você mesmo fez no passado, com você mesmo e não perdoou. Com erros que você cometeu e não aceitou. Então precisa fazer o akasha para alinhar esses karmas, para limpar esses karmas, para deixar ir. Mas se você fosse Cristo desperto, isso já teria acontecido. Ou vai acontecendo de forma natural. Para mim foi acontecendo de forma natural. Tá? E aí o passado tá todo resolvido. Você não tem mais o que resolver com quem. Porque é você com a própria consciência e com Deus, que é a pessoa, que é você. E Deus não tem karma. E Cristo não tem karma. Qual a diferença de mim, de Cristo, de Deus, de você, de Emmett Fox, de Joel Goldsmith, da consciência crística que escreveu um curso em milagres, que escreveu um curso de amor, que escreveu a Bíblia? Qual a diferença? Em realidade nenhuma. Mas no mundo são acessos de memória. Acessos de memória, níveis de acesso de memória. Níveis de acesso de memória. Só isso. Então, Jesus Cristo tem um acesso de memória superior a mim e a Emmett Fox. Em algum grau. Por isso que ele diz, eu e o Pai somos um. Somos o mesmo. Quem me vê o Pai. Porque o acesso de memória dele a Barbelô é de 100%. É integral. Por isso que ele não conseguiu viver mais de 3 anos aqui depois de desperto. Porque ele dissolveu. Ele iria dissolver de qualquer forma. É muita luz. E ele é tudo e todos o tempo todo. Ele desintegra no todo. Não sei se eu devia falar isso numa aula aberta ou só em curso. Enfim, acho que vocês já têm um conhecimento para isso. Você vai acessar a consciência crística toda? Não. Eu vou acessar toda a consciência crística encarnada? Não sei. Talvez sim. Porque eu vim para isso. Emmett Fox acessou toda? Sim. Joel Goldsmith também sim. Mas o que é possível na forma humana? O que é possível na forma humana? Eu falei para vocês que me foi pedido para parar de me render. Eu estava lá na Bahia, foi me pedido, gente. Foi me pedido, ó, para de pedir isso. Porque eu nem estava pedindo, gente, eu nem estava pedindo, mas era o meu coração, era a minha vibração que queria se unificar 100% com o Pai. Não era um pedido que eu fazia intencional, era um desejo profundo, real. E aí me pediram, ó, para de pedir isso e volta a ter amor pelo mundo. Volta a ter desejo pelo mundo, volta a ver graça no mundo, volta a ver beleza no mundo, volta a se interessar pelas coisas do mundo. Me foi pedido expressamente para fazer isso. Ah, foi um obsessor que pediu? Não, foram meus mentores, foi o Cristo. Por quê?
Porque senão eu ia realmente me integrar de 100% e não ia realizar o trabalho que eu tenho que realizar. E qual é o trabalho que eu tenho que realizar? Mostrar que um ser humano normal pode viver numa vida humana normal, Cristo desperto. Sendo outra pessoa, tendo outro tipo de relações. Sendo um ser compartilhado em amor. Você entende o que eu quero dizer? É para todos. Não é para algum especial. Se é um acesso de memória que está dentro de todos nós, Barbelô está dentro de todos nós, o próprio Deus está dentro de todos nós. Eu acessei uma memória de Barbelô dentro de mim. Estou falando, eu já falei para vocês, já descrevi. Eu estava lá naquele limbo, naquela luz pura, dissolvida em luz, sentindo aquilo tudo. Não tem como traduzir em palavras, mas é como se fosse um quentinho de amor e delícia, sabe? E aí me veio um desejo de compartilhar aquilo, porque era tão bom. E quando veio o desejo, Deus se formou numa forma e começou a emanar centelhas. Eu só senti por um instante. Só que eu estava lá no meio, eu era tudo aquilo. Eu era tudo, toda aquela consciência. Eu era tudo que existia. E aí eu desejei compartilhar. E aí Deus se fez de uma forma, emanou as centelhas. Quando eu fui emanada, que eu saí de dentro dele em formato de centelha, eu voltei e fui agradecer. Ele estava em um formato azul marinho, tipo uma boca de peixe. E aí eu vim e fui abraçar ele para agradecer. Eu era um filete de luz. Quando eu fui agradecer ele, eu entrei dentro dele de novo. Tipo, eu voltei para a consciência. E aí me foi mostrado que toda vez que a gente agradecer profundamente pela existência, a gente se reintegra a Deus, a Barbelô. Então é muito mais simples do que vocês pensam. Sabe, eu vejo essas pessoas falando dos graus de despertar espiritual como se fosse uma coisa impossível. Eu vi hoje o vídeo de uma moça falando que em uma semana ela despertou. Em uma semana. Como que ela fez? Ela disse, eu peguei os 10 mandamentos e vivi um por dia. A pureza de um por dia. 100%. Depois de uma semana eu era outra pessoa, tudo era diferente, as pessoas começaram a me tratar diferente, tudo começou a ser diferente depois de uma semana. Aí você vai dizer, não, ela tá louca, ela tá falando não sei o quê. Não, eu reconheço um Cristo desperto. Ela despertou, ela acessou. E não é um julgamento, a gente se reconhece. E eu gostaria, e muitas pessoas dizem, mas não sei o que, não sei o que. Não é julgamento, tu reconhece, é a mesma frequência, estão no mesmo lugar. Eu fui tomar ayahuasca 2 vezes, e a minha irmã estava lá, nas 2 vezes, depois ela nunca mais quis que eu fosse. Eu queria ter ido mais uma vez, mas ela nunca mais quis que eu fosse. E nessa segunda vez, eu estava lá dançando com Deus, no meio de todo mundo, estava lá Deus, consciência pura, no meio de todo mundo tinha ido lá buscar Deus, e não tinha ninguém dançando lá, a não ser eu e Deus. E não é porque, Ana, era a tua consciência. Não, porque eu não estava na minha consciência, eu estava dançando com Deus, de forma consciente. E não tinha mais ninguém lá. E tava todo mundo lá. E eu via todo mundo. E eu dizia, Deus, por que eles não vêm dançar com a gente? E aí Deus disse, porque eles dizem que me querem, mas não me aceitam como eu sou. Eles querem que eu caiba nas crenças que eles têm sobre mim. Eles não me aceitam como eu sou. Você não aceita Deus como Ele é. Você não acessa o Cristo em você porque você não acha que isso seja possível.
Simplesmente por isso. Porque você acha que você não é merecedor do reino do céu, que você tem karma. Olha, no curso de sanação, o professor Dr. Clóvis disse uma coisa muito importante. Ele disse, na igreja você bate na timo e você diz, minha culpa, minha máxima culpa. Eu não sou merecedor, você destrói a sua timo. Você destrói a sua imunidade, que é o que resolve 90% de todos os problemas do mundo. Que é destruída a sua imunidade com o estresse, com a falsidade, com a ansiedade, com aquilo que você não é, com a morte à tua alma, com o ferimento diário à tua alma, acaba com a tua imunidade. Todos os dias você ferindo a sua alma, sendo alguém que você não é, acaba com a sua imunidade. Quando eu firo a minha alma, eu acabo com a minha imunidade. Só tem uma coisa que restaura a imunidade: o amor. E isso é um livro maravilhoso, que foi feito 400 páginas de estudo comprovando isso. 90% de todos os problemas do mundo são falta de imunidade, problemas de imunidade. A destruição da tua imunidade é feita pelo estresse. Tem uma forma de recuperar a imunidade, é o amor. Então, se você errou com seus filhos, se você errou com alguém, só o ame. Se você errou com você mesmo, se você tem problemas físicos, emocionais, psicológicos, se ame. O amor é uma força criativa que deu vida, movimento e expressão a tudo que existe. Em todas as formas, níveis e subníveis, em todas as dimensões. O amor não é um sentimento. O amor é a expressão de Deus. O amor é Deus. Não é um sentimento humano. É uma experiência. É uma consciência. Então manifeste o que você é. E você vai poder expressar Deus em ti. Faz os 40 dias no topo da montanha com Cristo. Me veio de novo isso. As pessoas precisam fazer os 40 dias no topo da montanha com Cristo para saber como eu penso e como eu sinto. Jesus precisa que você saiba como ele pensa, como ele sente. Deus precisa que você saiba como ele pensa, como ele sente. Faz os 40 dias. São 40 dias para conhecer Deus dentro de você. E te rende em cada dia. Te rende. Porque isso vai salvar a tua vida. Bom dia. Vivendo a consciência de Cristo na vida passageira. Reconhecer que não há separação entre vocês, Deus e o mundo ao seu redor. A mente de Cristo nos revela uma verdade mais profunda. Não existe separação. Você é parte do todo. Reconhecer que cada pessoa que você encontra, cada pensamento que surge, cada situação que você enfrenta é a oportunidade para expressar a luz do Espírito. Não há momentos insignificantes. A minha letra não é tão boa. Não há momentos insignificantes. Sua verdadeira natureza é o Cristo, esta presença que não pode ser abalada. Entende o que eu falei para vocês? Que a consciência crística é uma presença, é um estado, é algo dentro de você que, independentemente do que aconteça fora ou do que o teu eu humano expresse, o Cristo permanece intacto, né?
Ela pede que você traga luz para o mundo. Exala exatamente onde você está. Não é para você se tornar alguém ou fazer alguma coisa. É trazer luz para o mundo exatamente onde você está. Ele não via separação entre o sagrado e o cotidiano, porque para ele tudo é sagrado. Cada gesto, cada palavra, tudo é manifestado na mente de Cristo, do amor que não julga, da paz que não se abala, da certeza que não vacila. Observe seus pensamentos como nuvens e diga. Lembra que eu sempre falei para vocês? Entre em meditação, observe os teus pensamentos como nuvens e diga: eu sou o Cristo em mim. Eu escolho ver com os olhos do amor. Eu escolho pensar com a mente de Deus. Isso é rendição. E te rende. E deixa isso acontecer. E deixa isso se manifestar desta forma. Eu sou o Cristo em mim. Eu escolho ver com os olhos do amor. Eu escolho pensar com a mente de Deus. Porque tá aí, gente. Tá tudo aí dentro de você. Antes, quando eu dizia, no começo do meu trabalho, eu parecia bem doida, bem louca. Porque eu dizia que eu sou o Cristo, que você é o Cristo. E aí, um dia a Nanda disse: Ana, quando você fala, parece que aquele Deus da nuvem, o velhinho da nuvem, desceu em você. E aí, só de pensar que uma pessoa poderia pensar um negócio desse, é porque não entende nada sobre Deus. Né? Não entende, não conhece ele, é verdade o que ele falou. O que ele falou para Jesus, o que ele falou para Emmett Fox, o que ele falou para mim, o que ele falou para Joel Goldsmith. Meu filho não me conhece. Ele inventou uma imagem sobre mim e agora ele não me deixa entrar como eu sou, ele não se experimenta em mim, porque ele não aceita que eu sou como eu sou, que eu sou ele, que ele já é santo. Ele não aceita e por não aceitar ele não manifesta, ele não me experimenta. Situações que precisam... me veio um negócio agora em relação à doença. Se você tem alguma doença, ou algum familiar teu tem alguma doença, tá? No físico. Primeira coisa, aceita. Não queira se iluminar para curar essa doença. Tá? Primeira coisa, aceita. Diz: eu fiz isso comigo e tá tudo bem. Eu quis me punir e fiz isso comigo e tá tudo bem. Agora eu escolho diferente. Eu escolho ver isso a partir do Cristo. Eu me perdoo por ser eu e estar manifestando essa doença. Eu me perdoo por essa doença na minha vida. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o seu amor e a sua luz para toda essa situação, para que a vontade de Deus, que já é feita e manifestada, seja percebida por todos nós. Amém. Enquanto eu falava isso, vieram 3 pessoas à minha consciência. Né? Acho que era um momento de cura que abriu para elas. Deixa assim. Situações que pareciam impossíveis passam a ter soluções. Praticar a presença consciente com Deus em todo momento. Em todo momento. Pausas. Que este ato seja uma expressão de Cristo em mim. Então, a todo momento, tudo que tu estiver fazendo... Por isso que é tão importante as técnicas que nem o Ho'oponopono, EFT, principalmente o Ho'oponopono durante o dia inteiro. Por que que é importante? Porque você fica ali o tempo todo vendo o que está acontecendo. Você fica na presença. Essas técnicas, gente, são muito mais do que técnicas. Elas te fazem estar no aqui e agora. Onde você pode ver o que está acontecendo. E olhando o que está acontecendo, você pode escolher quem que vai estar ali. O teu ego ou o Cristo em ti. Né? Que este ato seja a expressão do Cristo em mim.
Que seja o Cristo aqui e agora. Mas tu só consegue ver isso se tu tá presente. Por isso que são tão importantes as técnicas, todas elas. A oração, o estar no presente. Ao enfrentar um desafio, diga: eu não estou sozinho. O Espírito em mim me guia em cada passo. Ao encontrar uma outra pessoa, outra entre aspas, veja com os olhos do Cristo, reconhecendo que ela também é uma expressão do mesmo Espírito Divino que vive em você. Cada escolha se torna uma oração e pouco a pouco tudo se torna a presença de Deus. Isso é a mente de Cristo. A capacidade de viver no mundo sem ser do mundo. O professor Hélio Couto sempre diz, né? De enfrentar desafios sem perder a paz, de amar sem condições, de criar sem esforço, porque tudo flui a partir da fonte divina que está dentro de você. É um despertar que está dentro de você. Hoje eu escolho pensar com a mente de Cristo. Hoje eu escolho amar como Deus ama. E é isso para hoje, gente. Eu trouxe tudo isso para vocês e eu vou trazer mais algumas coisas essa semana sobre Emmett Fox. Por quê? Porque, como eu sempre disse para vocês, eu sou uma cientista no mundo, né? Eu só fui para esse caminho espiritual porque eu fui através da física quântica. A ciência que prova a existência de Deus, porque se não fosse pela ciência, eu não ia saber qual crença estava certa. Então eu fui pela ciência, porque a ciência, o método científico diz que qualquer um que repetir a experiência, ou seja, nas mesmas condições, com os mesmos materiais, vai obter o mesmo resultado. Então, qualquer um que despertar a consciência crística com o meu protocolo, por exemplo, vai chegar ao mesmo resultado. Qualquer um que fizer o protocolo de 150 dias de cristificação, cristificar-se-á. Será Cristo desperto. Emmett Fox traz várias orações, vários decretos, assim como Saint Germain, muito conhecimento. Ele diz: acesse a mente de Cristo, e dá para fazer, tá? Com esse conhecimento. Mas ele não é um protocolo. Eu vim para trazer a ciência. Todos que fizerem o protocolo de cristificação, cristificar-se-ão. Todos. Todos. Por quê? Porque eu vim com essa missão. Emmett Fox veio com outra. John Goldsmith veio com outra. Jesus Cristo veio com outra. O Hélio Couto veio com a ressonância e assim por diante. O Carlos Torres veio com a caixa e reinstall. Cada um vem com uma coisa. Eu vim com isso. Simplesmente por isso, tá? Porque era o meu desejo, sei lá. Porque me designaram. Você tem que entender, gente, que a tua mente só é como ela é porque Deus fez assim. Então, eu tinha muito isso de querer ser diferente em algumas coisas. Eu queria ser mansa e pacífica. Eu pedia muito isso. Que eu fosse mansa e pacífica. Que eu fosse mansa e pacífica. Eu pedia muito, muito isso. Até que um dia, Deus falou comigo, através de sentires, tá? E ele disse assim: filha, eu escolhi a tua mente, a tua consciência, a tua personalidade, como ela é, para poder executar o trabalho como tem que ser executado. Eu não te dei uma mente, uma consciência que nem a do Chico Xavier, porque senão tu ia ficar que nem ele, sentado o dia inteiro atendendo pessoas. E não é esse o teu trabalho aqui. O teu trabalho é cristificar, é que as pessoas
passem pelo processo de cristificação e despertem o Cristo interno, acessem o Cristo interno. Esse é o teu trabalho, não é ficar sentada curando. É ser a mensageira. O teu trabalho não é salvar o mundo, é ser a mensageira. E para ser a mensageira, tu precisa ser ácida. Tu precisa ser impositiva, tu precisa meter o dedo na cara das pessoas e dizer, você está errado, não é assim, não é isso. E se eu te desse essa doçura extrema, se eu te desse essa mansidão e a pacificidade, você não ia conseguir fazer isso. Porque você não ia querer, pela sua personalidade humana, gerar conflito. E hoje você tem uma personalidade que não tá nem aí pro ego de ninguém. Você veio para botar abaixo o ego. Você veio para criar discórdia no ego. Gerar inimizade. Porque você é reta naquilo que eu quero que você faça. Você é reta. Você não diz, nessa situação pode ser assim para agradar ninguém. Você diz, não é assim e ponto. Deus não é assim nessa situação, assado naquela situação. Para cada um Deus é diferente, cada um experimenta Deus de forma diferente, para cada um é uma coisa diferente, cada um tem a sua própria experiência. Você nunca vai dizer um negócio desse, porque você é reta. É assim. E ponto. Enquanto for experiências diferentes, não acessou Deus. É simples. Porque todo mundo que acessar Deus vai falar a mesma coisa. Tá? Emmett Fox fala a mesma coisa que eu falo. Joel Goldsmith fala a mesma coisa que eu falo. Um curso em milagres fala a mesma coisa que eu falo. Um curso de amor fala a mesma coisa que eu falo. Se você fala alguma coisa diferente, é porque você não acessou Deus. O Hélio Couto fala a mesma coisa que eu falo. Se você fala alguma coisa diferente disso, é porque você ainda não acessou. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Vai acessar. E quando você acessar, você vai falar a mesma coisa que eu falo. Você vai falar a mesma coisa que o curso de milagres fala. Você vai falar a mesma coisa que o curso de amor fala. Você vai falar a mesma coisa que o Joel Goldsmith fala. Porque você acessou a mesma coisa. Não tem como falar uma coisa diferente. Quem acessa Deus fala a mesma coisa porque é uma coisa só. Deus não é dois, Deus é um. Deus não é nessa situação, Deus é assim, nessa situação, Deus é assim. Não. Ele é assim até você despertar. Até você despertar, tudo é dual, tudo é dois, tudo é diferente para cada um, uma experiência diferente. Agora, ninguém que desperta a consciência crística, ninguém que acessa Deus vai falar diferente um do outro. Nunca. Não tem como. Só fala diferente se não acessou. Vocês entendem o que eu tô dizendo, amor? Não vai. Se você conhece Deus, você acessa a consciência dele, você sabe o que ele pensa, você sabe o que ele sente e é igual para todos. Deus não vai dizer, mas sabe, aqueles números igual que você vê, pode ser útil para tal coisa, pode ser útil para isso, útil para aquilo. Cara, Deus não vai dizer um negócio desses. Isso vai vir do ego. Isso vai vir do que você precisa para se sentir seguro no mundo, para você ver que você está no caminho certo no mundo. Isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Mas pode vir do seu mentor te dando uma informação. Cara, o teu mentor senta e diz, abre o YouTube, assiste esse vídeo aqui. O teu mentor diz, pega esse livro aqui. O teu mentor, ele te enche de luz. E quando ele te enche de luz, te emana luz,
tu começa a acessar o Cristo em ti, que sente desejo de fazer tal curso, de ir para tal lugar. Ele é mais específico. Sabe, nada que te gere ansiedade, migalha. Deus não te dá migalha. Deus não te dá migalha. Enquanto tu aceitar migalha, tu não acessou Deus. É claro, gente, que depois que você acessa Deus, você consegue ver Ele nas pequenas coisas também. Mas se você ficar vendo só as pequenas coisas, você não acessa a grandeza de Deus. Deus não é pequeno. Deus não é pequeno. Tá? As pequenas manifestações que tu faz na tua vida não vêm de Deus, vêm do poder que Ele te deu de manifestação na vida humana. Você só tem poder de manifestação na tua vida humana porque Ele te deu. E Ele te deu um poder limitado enquanto você ainda não acessou Ele. Graças a Deus, porque senão você ia manifestar todo o inferno que tem na tua consciência humana. Porque o ego é naturalmente separado, ele se sente separado. Então ele manifesta a partir da separação, eu e eles. O ego, naturalmente, por se sentir separado, sente medo. E naturalmente manifesta todo o medo que sente. Então Deus limitou o nosso poder de manifestação por causa disso, por amor, por benevolência. E aí quando você acessar o Cristo interno, te é liberado o poder de criação. E aí não tem mais limite. Só que aí você naturalmente não interfere mais. Mas é claro que o amor que eu sinto por tudo e todos o tempo todo, a pessoa não precisa nem vir na minha consciência. Eu simplesmente sinto amor, um dia abro um canal de cura para essa pessoa. E eu não preciso fazer nada. Agora abriu 3 canais de cura enquanto eu estava falando com vocês durante uma live, gente. 3 pessoas vieram na minha consciência enquanto eu estava repetindo as palavras de Deus, que você talvez não tenha nem percebido, não tenha nem dado valor, não tenha nem entendido o que era, porque você não sabe o que é, você não acessa, meu amor, porque você não sabe que é a palavra de Deus, porque você não experimenta isso em você, você não recebe. As palavras de Deus não são que nem as minhas. As palavras de Deus não são que nem as tuas. As palavras de Deus, elas são criativas. Elas são decretos. Elas são manifestação. Elas são expressão. Elas são vivas. As tuas também são, no grau de manifestação. Tipo, você pode manifestar uma vaga no estacionamento. Você pode manifestar algo que você quer na sua vida, um trabalho, uma cura física. Você consegue manifestar essas coisas. Mas quando é nível alma, precisa sentir amor incondicional. E você, meu amor, assim como eu e todos nós que estamos reduzidos nos 7 corpos, fomos feridos de alma. Porque a cada vida que a gente viveu, não expressando Cristo, a nossa alma foi ferida. A Sofia foi ferida dentro de nós. A nossa luz foi sendo apagada, escurecida. Convenceram-nos de que nós somos trevas. Convenceram-nos de que nós não somos Deus, de que nós não merecemos ser curados, amados. Convenceram-nos de que nós somos pecadores. Convenceram-nos de que nós somos maus. Convenceram-nos de que nós não somos amor. De que nós não merecemos o reino dos céus. Como que a gente não vai merecer o reino dos céus se nós somos o próprio reino dos céus? Olha como isso é insano. Olha o tipo de ferida que causaram em nós, que nós mesmos causamos. Você entende isso? Convenceram de que nós não somos dignos de entrar no reino do céu, sendo que nós somos o céu, a expressão do céu.
Olha a ferida que fizeram em nós. Que o nosso manifestar reduzido fez em nós. Nosso próprio manifestar. Não foi alguém, gente, fomos nós mesmos. Meus amores, vocês são o Cristo. E isso é verdade. E isso é verdade. Deixa ele se expressar através de você. Deixe ele se manifestar através de você. Tire tudo que não é do Cristo em você. Porque é só isso que o protocolo de cristificação faz. Ele só limpa tudo que não é você. E custa tudo. Custa a sua personalidade, custa as suas crenças, custa os seus karmas, custa as suas conquistas, as suas glórias, a sua família, o seu corpo, a sua psique, as suas emoções, custa tudo. Custa todos os corpos, até chegar no sexto corpo, que é o Cristo. Para que você entre no átmico, que é você. Todos os 7 corpos são seus. É você. Não é porque você não expressa eles que eles não estão aí, que não seja você. Não sou eu que estou dizendo isso. Procura 7 corpos, 7 corpos, 7 corpos, 7 corpos. Tem milhões de gente falando sobre isso. Milhões não, né? Só os que acessaram. E os outros que vão repetindo. Coisas que não sabem, muitas vezes. É que nem esses que vêm com as fases do despertar espiritual. São 7 fases do despertar espiritual. Todas elas estão no tempo do aprendizado. Enquanto você está aprendendo sobre quem você é. Depois disso, entra no tempo da ternura. Depois entra no tempo de Cristo. Que é o tempo que eu tô. E eu tô aprendendo a sustentar essa consciência. Já faz 2 anos e 3 meses. Março, abril, maio, junho. 2 anos e 3 meses que eu tô aprendendo a sustentar essa consciência. E eu ainda me surpreendo muito. Entende? Eu ainda me surpreendo muito com isso. Porque é incrível. E quando o mundo vai me abafando, e quando o mundo vai me criticando, e quando o mundo vai tentar ferir Sofia, aí vem Emmett Fox na minha vida, falando exatamente as mesmas palavras que eu sempre falei. As mesmas palavras, exatamente as mesmas palavras. E eu acesso o campo dele, né? Eu acesso o sentir dele enquanto eu leio. É o mesmo sentir. Eu gostaria que você estivesse aqui também. E não é sozinho pro meu eu humano. Mas eu sou tudo e todos o tempo todo. Não tem como se sentir sozinho. Mas o meu eu humano sente. Gostaria que você estivesse aqui também. Gostaria que os meus irmãos também estivessem dançando com Deus. Que eles realmente quisessem isso. Eles querem, contanto que não deixem as crenças dele de lado. Os conhecimentos que eles têm de lado. As glórias que ele tem das experiências transcendentais que eles tiveram de lado. O sofrimento dele de lado. Aí tá tudo bem. Só não posso deixar as minhas glórias e as minhas tristezas de lado, aí o resto tá tudo bem. Aí eu vou pra consciência crística. Deus te aceita como tu é. Como tu é. Não como fizeram a tua alma machucada ser. Ele pega a tua alma e ele conserta. Quando ele pegou Maria Madalena,
quando ele mandou chamar ela pela segunda vez, que ela disse, eu pequei de novo, não sei o quê. Quando ele mandou chamar ela, ele, ao olhar para ela, consertou a alma dela. Ela tinha convivido com ele um tempão e não tinha consertado a alma dela, ainda se sentia indigna. Para vocês verem como eu chego a chorar, porque eu acesso quando eu falo. Como a nossa alma pode ser ferida. Eu sinto a dor dela. Foi pausado. Falta de conexão. Tu entende? Ela estava ali convivendo com ele todos os dias, tocando ele, abraçando ele, na mesma frequência dele. E a alma dela ainda estava ferida. E nessa segunda chamada dele, o toque dele restaurou os fragmentos da alma dela, com a luz rosa dele, com o amor incondicional dele. Ele tocou a alma dela e restaurou. E Madalena nunca mais foi a mesma. Mas tu vê que mesmo ela convivendo com Cristo, ela estando com ele, ela servindo, ela ainda se sentia indigna. Então esse negócio que dizem, se você for Cristo desperto, vai só intencionar, vai curar alguém. Não, a pessoa tem que querer, tem que aceitar. Ela estava com o Mestre, com o Messias. E ela não deixou a alma dela ser curada, porque ela se sentia indigna. Não é assim que funciona, gente. Não criem coisas sem saber como é que é. Despertem, depois vocês falem como é que é. Sabe? Eu tenho muita gente, eu faço muitos estudos, eu fui chamada para ir em muito lugar. Por quê? Porque o meu trabalho é pegar os terapeutas e levar para a consciência crística. Então eu preciso conhecer todos os trabalhos dos terapeutas. Tudo que eles sabem eu preciso saber para ver onde é que está o erro. E é muito mais sutil do que você pode imaginar. Enquanto você acha que é algo inatingível, assim será. Mesmo estando dentro de você, mesmo sendo só um acesso de memória, será inatingível. Porque você quer que Deus caiba naquilo que você aprendeu. Você quer que Cristo caiba naquilo que você aprendeu. De pessoas que não experimentaram. E você também não experimentou. E mesmo assim quer que Deus caiba lá. Eu queria, eu tô falando por experiência minha, eu queria também. Até que um dia eu me rendi. Eu disse, tá bom, se todos eles estão falando que eu já sou o realizado, se todos eles estão falando que eu já sou o que eu devia ser, então é porque eu sou. Agora me mostra, porque eu não tô vendo. Foi assim que eu me rendi. Se todo mundo todos os iluminados estão falando, é porque é verdade, então eu sou mesmo. Então agora me mostra porque eu não estou experimentando isso. E aí eu comecei a me render, me soltar. E soltar tudo. E é isso, gente, ó. A partir do mês que vem, eu vou começar a gravar o curso Protocolo de Cristificação. Tá? Eles pediram para eu dar uma fortificada no meu corpo, porque eu vou receber uma energia muito forte, eu preciso estar aterrada, então esse mês eu vou fortificar meu corpo, para poder receber mais e mais dessa logação, porque eu vou ficar logada por, no mínimo, 3 horas por dia na consciência crística, em tempo integral, né? Recebendo a própria energia divina para passar através das aulas para vocês. Eu vou também... Vocês veem que aqui eu tô falando para vocês daquilo que eu já conheço, mas vocês veem os momentos aqui em que eu logo direto na consciência, né? Toda live tem um momento assim, em que vem direto da consciência para vocês, né? E se vocês perceberem, quem tem olhos para ver, veja, né? E, como eu falei para vocês, esta semana... Tá? Vai ter a promoção do Akasha Reinstall e leitura de campo vibracional,
tá? E ainda não foi me passado os valores, mas assim que me foi passado, eu vou fazer o material aqui, vou passar para vocês, tá? Só à vista no Pix, tá bom? Para atendimentos, que aí depois eu vou organizar. Quanto tempo vai demorar os atendimentos? Tá bom, meus amores? Eu quero agradecer vocês por estarem aqui. Eu quero dizer para vocês que não é necessário fazer nem a caixa, nem reinstall, nem entrar no campo de vocês. Não é necessário nada disso para você acessar o Cristo interno. Mas como essas ferramentas vieram da divindade para apressar o nosso processo, eu, no lugar de vocês, faria, tá? Na minha época não existiam. Eu tive que fazer pelo caminho mais longo e mais doloroso. E eu gostaria que nenhum de vocês precisasse passar pelo que eu passei. Tá? Eu realmente gostaria. Mas é uma escolha de vocês, isso. Tá? Todos um dia vão voltar para casa. O currículo é obrigatório. Você vai escolher se vai ser com dor, se vai ser sem dor, se vai ser nessa vida, se vai ser desencarnado, se vai ser na próxima. Isso é uma escolha que você tem. Mas de voltar para casa não tem escolha. Todos vão ter que voltar porque tem um chamado para que Deus chama. Deus nos chama para que nos elevemos a Ele. Tá bom? Um beijo. Vão acompanhando meus stories. Até mais.